Aleluia. Lucas capítulo 14, verso 25. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Lucas 18, 25 diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual é de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo-a acabar, todos que virem comecem a se escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar com outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda uma embaixada e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos que tem chegado nesta casa, Senhor. Eu peço agora, abra o entendimento de cada um nessa noite, para poder entender a sua palavra de uma forma maravilhosa e gloriosa e poderosa, Senhor. Deus, nessa noite, eu peço ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, tira toda a dúvida daquele que tem dúvida. Tira toda a incredulidade daquele que é incrédulo, ó Pai. Tira a cegueira dos olhos daquele que está cego espiritualmente. Abra os olhos, assim como ministrei no domingo, Senhor. Abra os olhos do moço, para que Geazi enxergue a grandeza do Senhor. Abra os nossos olhos nessa noite, ó Pai, para podermos ouvir e entender a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O texto fala de uma construção de uma torre, de um homem que vai construir uma torre, e Jesus fala para ele sentar primeiro, calcular. Outras traduções, as traduções mais agora no momento, diz assim, que o homem deve sentar e somar quantos sacos de cimento ele vai gastar para construir essa torre. Porque se ele não somar quantos sacos de cimento ele vai gastar, vai chegar num ponto que o dinheiro acaba e ele não vai ter mais. Então ele tem que somar até que ponto vai a torre dele, até que tamanho é a torre dele. Eu abro aqui algo para nós conversarmos. Até que ponto vai a sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Porque as pessoas estão olhando para você, para mim e para você, e dizendo: eu quero ver até onde ele vai. Eu quero ver se ele largou de beber mesmo. Quero ver se ele largou de fumar mesmo. Quero ver se ele largou de mentir mesmo. Quero ver se ele vai andar com essa Bíblia debaixo do braço. Eu quero ver até quando ele vai comer essa rapadura. As pessoas estão nos olhando. Então Jesus está dizendo assim: calcula primeiro qual é o tamanho da sua fé. Até onde você vai? Até onde você vai por Jesus? O que você faz por Jesus? O que você faz pela obra de Deus? Eu conheço pessoas que trabalham 48 horas direto, vira turno para ganhar dinheiro. Gasta todo aquele dinheiro e não vai ter nada. Porque o intuito dele, a fé dele é em ganhar dinheiro. Não é pecado trabalhar de forma nenhuma. De forma nenhuma.
O pecado é quando eu substituo o trabalho por Jesus. Muitos caíram e muitos cairão ainda. Homens de Deus, homens que estavam dentro da casa de Deus, falando de Deus, falando da palavra de Deus, mas um outro Deus ocupou o lugar do Deus verdadeiro. O Deus daquele que constrói uma torre para Ele, mas não uma torre para Deus. Porque a torre de Deus, Ele está dizendo assim: eu vou ter que servir Jesus até Ele voltar. E eu falo assim: se Ele quiser me recolher hoje, Ele pode recolher tranquilo e calmo. Eu estou de boa, estou tranquilo, estou sossegado, porque a minha vida está na presença dEle. Então se a senha chegar: José Tenório Cavalcante, vem José Tenório. Eu vou glorificando, eu vou exaltando. Já falei para a igreja: não chore o dia que vocês vão me velar. Adorem a Deus, louve ao nome dEle, porque ali vai estar um homem que entregou a vida para Jesus de uma forma que muitas pessoas não entendem, da forma que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu não sou guiado por homem nem por emoção, eu sou guiado pela palavra de Deus. 23 anos, nunca dei um passo fora e nem vou dar, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará sobre a terra a meu favor. Ele vai se levantar e falar assim: Glória, é você mesmo, vem cá. Você conseguiu, a torre está construída, a torre está completa, a torre não precisou parar na metade do caminho, a torre ninguém olhou para cima e falou assim: olha, parou, ele não somou. Deus vai falar assim: foi somado, calculado, passada a régua, está completa. Sabe o que eu trago para mim e para você nessa noite? Esse texto está dizendo assim: quando você aceitou a Jesus, não foi por um período. Quando eu aceitei Jesus, não foi por um ano, por 2 anos. Quando eu casei com a pastora Eliane, não foi por um ano, por um mês, por 3 meses, como alguns falaram. Foi até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Mas se você olhar o que Deus ele traz para nós no versículo 33, assim pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia é a palavra que não cabe em muitas vidas. Tem pessoas que casam e continuam levando a vida de solteira, não renunciou à solteirice dela. Ela casou, mas ela não renunciou. Aí ela vai para a Bíblia e fala assim: não, mas Deus falou que o homem é a cabeça, que o homem é que manda, que o homem é que é papamã, que o homem é papá. Não. O homem é a cabeça para poder dar a última palavra, mas a mulher é que auxilia. Auxiliar é dizer assim: ó, vai por esse caminho, ó, é aqui, ó, o negócio é aqui, é desse jeito. Não, é do meu jeito, vou do meu jeito. Quebra a cara. Tanto o homem quanto a mulher. Renúncia é você renunciar a tudo. É renunciar ao pecado, é renunciar a vida aí fora, é renunciar ao tempo que eu tinha. Tem pessoas que falam assim para mim: pastor, você tem que parar com esse negócio, vai ser um negócio da sua igreja, você tem que ir para a praia, você tem que fazer. Eu falei assim: eu fui chamado para fazer a obra, eu não fui chamado para estar em praia, eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Quem foi chamado para isso? Não é pecado para ele, para mim é. Para mim é. Quantos você já viu aí que estavam na praia e hoje estão aí surfando na onda do mundo? Foi na onda da praia, agora estão na onda do mundo. Eram pregadores, estavam em cima do altar de terno e gravata, falando bonito, estufando o peito, que nem o fariseu. É fariseu. E quem falou isso, para mim, é uma pessoa que eu admiro e amo, respeito. É um da minha família. E eu disse assim para ele: eu nasci para fazer a obra de Deus. Eu nasci para cuidar da igreja. Eu não vou fechar a igreja para ir para a praia.
Eu não vou colocar ninguém no meu lugar para ir para a praia, a não ser que um dia eu estiver operado lá no hospital, eu vou falar assim, faz o culto aí, porque eu estou no hospital. Porque a minha Bíblia diz em Timóteo, que aquele que é alistado, que é chamado para a obra, ele não se envolve com negócios dessa vida, ele não se embaraça com o negócio dessa vida. Você conhece pastor que ele é pastor durante a noite e durante o dia ele é picareta? Você conhece pastor que ele é pastor em cima do púlpito, mas lá fora, se ele te vender um carro, uma moto, ele te fura os olhos? Porque ele não é mais pastor, ali é um negociante. Ele é um negociante. Tem pessoas que não renunciam. Não, eu tenho uma vida boa, daí eu sou pastor, eu tenho uma vida boa, não posso. A igreja não me paga, o pastor Tenório. Qual é que é o pastor Tenório? Nem um centavo. Eu conheço igrejas aí que até mulher ganha. E eu como pastor eu não ganho. Eu não ganho para essa terra de salário, mas eu ganho lá em cima. Porque cada alma que eu conseguir ir junto comigo para lá, Deus vai falar assim: recebe o teu galardão, Tenório. O teu galardão está aqui. O teu galardão que ninguém toma. Aqui não tem ferrugem para corroer a moeda. Aqui não tem ladrão para roubar o teu dinheiro. Porque aqui você não precisa de mais nada. Aqui você só vai adorar. Só vai ser como os anjos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. A renúncia para o homem é a coisa mais difícil do mundo. Você acha que é fácil para uma mulher viver 43 anos com o mesmo homem? Talvez tem pessoas que chegaram a mais, tudo bem. Mas estou falando da minha esposa, 43 anos. E eu também. Talvez para o homem é mais fácil, mas para a mulher não é. Mas quando Deus ele chama, ele tem um chamado para um casal. Quando ele tem o chamado e esse casal obedece a palavra de Deus, Deus faz milagre. Deus muda a história. Porque o que ele faz, o que ele fez por mim, homem nenhum fez, médico nenhum fez, pastor nenhum fez. Deus me tirou da cadeira de rodas por 2 vezes. Por 2 vezes quando o médico desenganou. Quando o médico falou: você vai morrer nessa cadeira de rodas. Deus foi lá, tirou a primeira vez e mostrou para os homens. Falou: está andando, está pregando. Agora, 2010 de novo, vai para a cadeira. Deus falou assim: não vai não, vai não. Ele tem que pregar o evangelho. Tem 15 anos agora de luto. Olha para você ver que maravilha. Ele acrescentou 15 dias para o rei Ezequias. Agora está acrescentando para mim esses 15 anos. Então eu sei o Deus que eu prego, eu sei o Deus que eu vivo, eu sei a obra que Deus colocou na minha mão, eu sei o que Deus me chamou. Não tenho nada contra a vida de ninguém. Cada um faz o que quiser, cada um é livre para fazer o que quiser. Mas você vai encontrar um monte de fariseu internado, vestido de terno, com o microfone na mão, dando glória a Deus. Mas é fariseu, porque não se humilha, ele se exalta. Ele se exalta. E aquele que se exalta diante do meu Deus, ele vai ser humilhado. Mas aquele que se humilha diante do meu Deus vai ser exaltado. E aquele que está aqui nessa noite veio aqui para se exaltar diante do Deus, porque um dia teve humilhação, um dia se humilhou na presença dele para poder receber aquilo que ele tem preparado para você. Aleluia. Você conhece um fariseu, querido? Quando você anda na rua e você vê a forma que ele se comporta na rua. Você conhece um republicano? Quando você vê ele na rua, e tem pessoas que ele fala aqui, você fala na rua: vai ser, irmão! Ele não sabe onde ele soca a cabeça, é que nem um avestruz que soca a cabeça no buraco, assim só fica o corpo de fora. Aí você não sabe quem é. Aí você não sabe se aquela avestruz é massa, é feia, porque ela socou a cabeça no buraco. Porque ele não tem coragem de falar: Pai do Senhor, irmão, glória a Deus pela sua vida. Eu sou meio doido. Eu não tenho esse negócio comigo. Eu não tenho esse negócio de vestir o terno só dentro da igreja. Eu não tenho esse negócio de ser pastor só aqui em cima do púlpito. Eu não tenho esse negócio de falar da palavra de Deus só aqui não. Para falar para as pessoas do Deus que eu sirvo,
Eu não tenho problema nenhum. Mas existe um monte de fariseu que em cima do púlpito fala, mas fala bonito, prega, te convence. Te convence. Lá fora, meu Deus, cada palavra que eu ouço. Eu já vi sair da boca de pastores, e a pessoa do meu lado falou assim: ele é pastor que nem o seu? Eu falei: ele é pastor, agora que nem eu não. Está na cara, que nem eu não. Eu não sou que nem ele. Eu não sou fariseu, eu sou publicano. Na realidade, o que nós precisamos entender é uma coisa: a palavra de Deus não vai mudar, querido. Ela não vai mudar. Tem gente que achando que não vai morrer, que é o bicho da goiaba, que porque talvez tem uma beleza melhor que o outro, é maior, porque talvez tem mais saúde que o outro, é melhor que o outro, talvez quem ganha mais é melhor que o outro. Isso aí para Deus não importa nada disso aí. Nada. O que Deus quer é que você renuncie às coisas que te separam dele. Deus quer que você renuncie o pecado, a mentira, a desobediência. É isso que Deus quer. Porque tem um monte de fariseu que vai chegar diante de Deus e vai falar assim: eu não te quero. Não, mas em teu nome eu cuidei da igreja, rapaz. Em teu nome eu curei, em teu nome fiz milagre. Em teu nome fala assim: apartado de você que praticou iniquidade, porque eu não te conheço. Quem te conheceu foram os homens, eu não. Tem um monte de gente aí conhecida pelo homem, mas desconhecida de Deus. Tem um monte de cantor conhecido pela plateia, mas não reconhecida por Deus. O que vai adiantar? Eu gosto muito de um cantor e senti muito a morte dele. E aquele homem, se o céu existir, aquele homem merece. É o Lázaro. Aquele homem saiu de lá, daquela Bahia, daquele rolo que eles viviam lá, daquelas coisas, para adoração a Deus. E a maldita Covid acabou levando ele. Aquele homem, sim. Aquele homem, ele fazia o show dele, mas ele pregava. Ele não fazia aquilo por dinheiro, fazia aquilo por amor. Mas existe um monte de cantor aí que faz por dinheiro. Se você falar assim: você vem cantar na igreja, você paga quanto? Se você pagar tanto, der hotel, quero uma toalha vermelha, uma amarela no café, uma branca de noite. Se não tiver as três, eu não vou. E outra coisa, não quero saber de neguinho ficar me agarrando lá não, tirando foto não, tá? Eu vou lá, prego, me dá meu dinheiro e vou embora. Eu já conheci o pastor assim: eu não oro não. Não oro com ninguém não. Aí a Bíblia dele é diferente da minha, porque a Bíblia dele é assim: não orai uns pelos outros. A Bíblia dele fala assim, e a minha fala assim: orai uns pelos outros. Orai sem cessar. Orar a tempo e fora de tempo. É a minha Bíblia. É a minha Bíblia, só que a Bíblia dele não. Eu não oro com ninguém não, tá? Eu só vou lá, prego, pego meu dinheiro, põe no bolso e ó, vou embora. Eu, pastor Tenório, tenho visto homens assim: não renuncia o nariz empinado. Eu sentar com o pastor Tenório? Que isso, sento nada, eu não. O meu negócio tem que ser num lugar assim, ó, lugar de evidência, lugar que as pessoas podem ver. Eu sou como Jó, que eu diminua e que ele cresça, que eu suma e que ele apareça. Aleluia, oh glória, oh glória. Que o meu nome seja esquecido, mas que o nome dele seja glorificado. Que o meu nome suma, mas que o dele seja exaltado. Aleluias, oh aleluias, oh glória, oh glória. Você está entendendo o que é fariseu e o que é publicano, querido? Você está entendendo o que é a humilhação e a exaltação? Você está entendendo? Conheço pessoas que dizem assim para você: se você não vir aqui de terno, você não pode subir aqui. Só que o cara na rua anda de tênis, anda de camiseta. Fala uma coisa: eu e Deus. Eu sou pastor.
você não vai me ver na rua de camiseta e nem de tênis. Você vai ver do jeito que eu estou aqui. Sem gravata, mas do jeito que eu estou aqui. Porque se você for no fórum, você vai ver o juiz de terno e gravata. Você vai ver o juiz chegar lá de tênisão, de shortão, de bermudão, de bonezinho virado para trás. Você não vai ver não. Eu vejo pastor fazer isso. Subir no altar de boné, de camiseta, mostrando o talo do peito. Fariseu dos infernos. E aí as pessoas correm atrás desse povo ainda. As pessoas ainda correm atrás ainda. Ah não, como é que é pastor Tenório? Não, pastor Tenório prega duro demais. Pastor Tenório, meu Deus do céu, pastor Tenório não é a palavra de Deus. Mateus 10, 34. Jesus disse assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer espada. Vim causar divisão entre o homem e o seu pai, sua mãe, sua filha. Os inimigos não são seus próprios familiares. Aquele que é o seu filho, seu pai, sua mãe, sua filha, sua sogra, sua nora, mas que a mim não é digno de mim. Oh, aleluia! Essa é a palavra de Deus. Só que essa palavra tem muito pastor que não conhece. Essa palavra tem um monte de gente gravatada em cima do altar que não conhece a palavra. Aí os dois saem andando atrás dele. Aí o cara está lá de camiseta, pregando e diz: não, Deus não olha a roupa não. Deus não olha a roupa não. A roupa foi ter o quê? Pera aí, como que não olha? Como que Deus não olha? Deus é assim que você tem que ser diferente. O sacerdote tem que vestir roupa sacerdotal. Se você está me vendo, é roupa sacerdotal. Não é roupa de ir para a praia não. Não é camisinha regada para mostrar o físico não. Não é tênisinho para mostrar assim: olha o meu tênisinho bonitinho aqui não. Você é sacerdote. Você foi escolhido para sacerdote. E Deus vai dizer assim: se você não exercer o seu sacerdote, Deus vai rejeitar até os teus filhos. É a palavra de Deus. Só que quando o Tenório fala isso: esse pastor aí, esse pastor aí, não sei o quê. Vou falar para a glória de Deus. A minha pastora me abençoou com a Bíblia nova. Aí você pergunta para mim: por que, pastor Tenório? Pega a outra lá se quem quiser ver, porque já não tem como ler mais. Já não tem como ler mais, eu não consigo mais ver as minhas, porque rasgou a sua, de tanto que eu usei, rasgou folha, já perdeu folha. Eu ia pregar, tinha texto que não tinha mais. Aí o pastor falou assim: ah não for, vou comprar uma Bíblia para você, vou te abençoar com a Bíblia. Só que o problema é que ela já me deu, eu já comecei a riscar hoje. Oh Jesus, eu já comecei a riscar hoje. É serinho. Sério, tirado da casa. Sabe por que eu faço isso? Porque ela é para usar, ela é para ser usada, ela é para ser guardada, Jesus. Tem um monte de gente aí andando com a Bíblia debaixo do braço, ele não sabe nem o que tem dentro dela, ele não sabe nem o que ela fala dentro dela. Eu tive algumas experiências tremendas. Eu falava para o pastor, eu falava assim: eu não sei, acho que Deus é doido que nem eu, porque ele não pode uma coisa dessa. De pessoas querer colocar versículo dentro da Bíblia e falar para mim: pastor, o irmão está preocupado. Eu falei: não tem, meu filho. Tem, eu falei: não tem. Da tua Bíblia, a minha não tem. A sua tem, mas a minha não tem, rapaz. Você é doido. Por quê? Porque ele nunca leu a Bíblia. Ele prega, mas sabe o que ele faz? Ele vai no YouTube lá e fala assim: palavra sobre renúncia. Vai sair lá, Lucas 14. Ele não sabe onde está. Ele não sabe procurar, ele não sabe abrir ela. Ele pega a frase do Cláudio Duarte, e como ele escreve aquela frase no papel, ele vai pregar e usa aquela frase. Mas ele não sabe nem o que está dentro da Bíblia. Porque ele não sabe ler, ele não consegue ler ela. Então eu quero dizer uma coisa para você. Paulo diz um texto maravilhoso em Timóteo. Só não vou lembrar se é o 1 Timóteo ou o 2 Timóteo. 2,15. Que ele diz assim: que nós sejamos um obreiro de excelência, que saiba manusear bem a palavra da verdade. Que saiba manusear a palavra da verdade. Nós estamos vivendo um tempo de fariseus. E Deus me levanta nessa geração doida para vir e falar sobre fariseus. Fariseus não é aquele que está lá fora não, pensa. Fariseu é aquele que está dentro da igreja.
Fariseu é aquele que manda dentro da igreja. Fariseu é aquele que usa paletó. Fariseu é aquele que está com microfone. Fariseu é aquele que fala para você, você não pode fazer isso. Mas ele faz. Aí entra aquele ditado assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não é assim? Não, ele fala diferente. Faz o que eu falo, faz o que eu faço. Não fala o que eu falo. Faz o que eu faço. Eu leio a Bíblia. Eu oro. Eu busco. Eu jejuo. Eu bato de frente com as pessoas. E várias pessoas, fui em um lugar de pessoas para nós irmos lá para orar para uma pessoa que precisava se libertar, e eu cheguei lá e ali começaram a tricotar, pastores tricotando, e eu sentado com a Bíblia no colo, olhei, ninguém levou Bíblia, eu falei, mas Jesus, nós vamos fazer o que aqui? Jesus falou assim, vem libertar ele. Eu falei, opa, então é comigo isso. É para libertar? Pedi licença, falei, eu posso ler a palavra de Deus? Posso? Pode. Sabe o que aconteceu? Glória. Aleluia. Aquele cheirador de farinha, querido, disse assim, dentro dessa palavra, eu quero descer as águas do batismo. Eu não vou mais, nunca mais atrás dessa farinha. Esse pó para mim acabou. Esse pó acabou, ele batizou. E hoje ele está na cidade dele, ajudando a cuidar da igreja. Mas sabe por quê? Porque um doido chamado José Demônio foi lá e disse, peraí, nós viemos aqui tricotear ou viemos aqui para falar da verdade? Falar da palavra. Esses são os pastores que muita gente estão acompanhando. Muita gente está correndo atrás. Ele não tem nem para ele. O que ele vai dar para você? Não sou melhor do que ninguém. Já disse isso aqui, digo em todas as leis. Não sou melhor do que ninguém, mas fariseu eu não sou. Fariseu eu não sou. Porque o dia que você me vê lá fora, fazendo o que eu falo que eu não faço aqui em cima do púlpito, você pode chamar para ô pastor Tenor, vem cá. O senhor lembra que o senhor falou isso? O senhor lembra? Ó, aqui, ó. Pode cobrar. Pode cobrar. Não é pecado usar camiseta, tá? Entendam isso. Não é pecado usar tênis. Mas uma pessoa que impõe para o outro, ele impõe. Ele é autoritário, ele impõe. Você tem que usar terno. E o cara lá fora usa camiseta e tênis. Pera aí. Que autoridade para impor para mim? Que autoridade tem para impor para você? Um exemplo. O Vitor está ali de short. Glória a Deus. Continua, tá? Não tem problema, pode vir. Deus te ama do mesmo jeito que Ele me ama. Deus está falando de mim aqui em cima do altar. Eu como pastor, eu não posso cobrar de ninguém aí da nave da igreja que eu não faço. Eu vou falar comigo, Vitor, você vai vir do jeito que você veio hoje, vem comigo de novo, tá? Para a glória de Deus. Vai ser abraçado, recebido, porque Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você está. O que eu estou falando aqui é sobre fariseus. E para a glória de Deus, Vitor não é, Daniel não é, Iris não é, Moisés não é, ninguém aqui é fariseu. Mas tem um monte aí fora. E nós precisamos tomar cuidado. Pera, é publicano ou fariseu? Ah, é fariseu, não quero não. É publicano, opa, vou caminhar com ele. Porque isso aí quer misericórdia. Eu também preciso de misericórdia. Eu também preciso. Então esse texto, ele nos traz coisas para a gente renunciar. Para a gente deixar. Eu não sei o que você precisa nessa noite renunciar. Para que o meu casamento durou até hoje 43 anos e vai até eu morrer em nome de Jesus, até eu morrer, até o dia que Deus me recolher. É a única mulher que Deus me deu e a única que eu falei, é só ela. Só ela. Depois que eu fui chamado para pastor, eu falei, Senhor, não permita que eu fique viúvo, não permita. Permita que ela fique viúva. Olha que doidura. Quem entendeu isso aqui? Quem foi a primeira desse jeito? Você. Entendeu? Está entendendo? Eu disse, Senhor, não permita que eu fique viúvo, permita que ela fique viúva, porque eu não quero mais, porque eu entendi o que Deus falou no meu coração. É por isso que quando eu prego aqui, eu prego o que eu aprendi na palavra de Deus e vou levar até o final, vou levar até Jesus me chamar. Agora é fácil? Não. Só que eu renuncio uma coisa aqui, ela renuncia outra lá e a gente junta, dá tudo certo. Agora ela não renuncia, eu não renuncio, não vai dar certo, não é verdade?
Então eu preciso viver essa vida que Deus me deu com a plenitude que Ele tem para mim. E você também vai ver com a plenitude que Ele tem para você, em nome de Jesus. Mas cuidado com aquilo que você ouve de pessoas e você até acha que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Ela fala que é de Deus, mas Deus não está com ela. Esse negócio de falar assim, eu estou com Deus. Tem gente que está com Deus, está na farinha. Tem gente que está com Deus, está fazendo um trabalho de macumba para os outros. Tem gente que está com Deus, já tem 10 mulheres. Tem gente que está com Deus, já tem 20 maridos, que nem alguns que eu conheço. Então que Deus é esse? Ele diz que Ele não é Deus de confusão. Ele é Deus de paz e de amor. Que negócio é esse? Então que Deus nós estamos servindo? Uma coisa eu quero deixar bem claro para você aqui. Você que está comigo, já tem, Mangal não veio hoje, mas Mangal tem 22 anos que está comigo. Sabe a forma que eu trabalho em pregação do Evangelho de Cristo. E já não me adaptei em muitos lugares por causa disso. Pela pessoa falar, pastor, você não pode. Posso. Teve uma pessoa que disse assim para mim, você não pode pregar desse jeito. Eu falei, tá bom, beleza. No outro sábado ela me colocou para pregar, só que aquele cara que nunca vinha no culto, que ele só ia de pregar, eu preguei sobre aqui. Falei, tem gente que só vem aqui o dia que está de terno gravado para subir aqui, mas o dia que é para ficar lá no banco, para adorar ele, não vem. Aí uma fechou a carne aqui, outra fechou de lá. Falei assim, se eu estiver errado, Deus fecha minha boca agora. Agora, se eu estiver certo, Deus vai libertar pessoas aqui. E Deus libertou a pregadora. Eu coloquei a mão nela, ela caiu endemoniada. Ela tinha acabado de pregar. Sapateou, rodopiou esse altar, virou piroleta. Aí quando ela veio, eu falei assim, vem cá, irmão. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Enquanto você continuar com essa vida que você leva, de adultério, Deus vai estar na tua vida. Cai, demônio, cai. Tinha acabado de pregar. Em cima do altar. É fariseu. Só que ninguém daquela igreja teve discernimento de saber que aquela mulher não poderia estar em cima do altar. Mas o coitadinho do Tenório, que não tem que falar o que Deus manda, falou para ela, falou, pode continuar pregando, na minha igreja você não prega, mas você pode continuar pregando, só que você vai prestar conta para ele um dia, desse demônio que você carrega, um demônio de adultério, você é um adúltero, você não pode subir no altar. Então tem coisas que nós precisamos entender. O que é renunciar? Renunciar aos meus prazeres, os deleites que eu tenho que renunciar. Eu tenho que deixar. Só que muita gente vem para a igreja, mas aquele fardo que ela carregar, quem que é o algodão que ergue a mão para ele? Pelo amor de Deus, só foi eu que vi algodão? Pô, Jesus. Apareceu uns quatro aí, aleluia, Jesus. Aquele fardo de algodão, você colocava uma rabela aqui, ia catando e ia andando. Aí tinha uma hora que você já não ia mais, o saco começava só a ser para trás. Então o que você fazia? Eles amarravam aquele saco, deixavam ele lá, pegavam um outro vazio. Tem gente que vem para a igreja, aquele saco está pesado, ele está carregando. Ele não deixa, porque ele não quer renunciar. Esse saco, esse fardo chama pecado, adultério, bebedice, glutonaria, mentira, contenda. Esse negócio aqui é perigoso, hein? Ixi, isso aqui dentro da igreja faz um estrago, meu Deus do céu. Mas faz um estrago. Só que Tiago diz assim, aquele que domina a sua própria língua, domina o seu corpo inteiro. Mas aquele que domina a língua, não domina nada. Não domina nada. Só que você acha que alguém gosta de ouvir essa palavra? Vocês acham? Você gosta porque você é uma santa, você é um santo de Deus. Por isso que você gosta da palavra de Deus. Por isso que você é como eu. Você gosta da palavra de Deus. Que nem a Elis que já está rabiscando a Bíblia dela todinha já. Já está arrumando canetinha para rabiscar a Bíblia ali. Não está rabiscando. Porque começa a ter o amor pela palavra de Deus. Não, você não precisa arriscar tudo sua Bíblia não, tá? Faz isso não, pelo amor de Deus. Mas se um texto te chamou a atenção, grifa ele.
para você falar, olha, esse texto aqui me chamou a atenção, esse texto aqui falou comigo. Essa palavra falou comigo. Quero orar nessa noite, agradecendo a Deus. Você que vai nos ouvir, ou que está nos ouvindo, está me vendo agora. Se você precisa renunciar a alguma coisa, renuncie. Se você precisa largar alguma coisa, largue. Aquele que te chamou é maior. Aquele que te chamou é mais poderoso. Aquele que te chamou pode te dar a vida eterna, pode te salvar. Pode salvar a tua casa, salvar a sua família. Pode tirar os seus filhos da droga, pode tirar o seu filho da cadeia, pode tirar os seus filhos de onde ele estiver. Porque Deus ama ele mesmo lá e estando lá dentro, Deus ama ele. Mas renuncia. Renuncia tudo que precisa renunciar. Deixa o fardo de algodão lá para o caminhão pegar e carregar. Não carrega não, deixa lá. O caminhoneiro vai vir, pega e joga seu caminhão, leva no caminhão. Você quer carregar nas costas, você quer estar carregando peso. Para com isso, deixa lá que ele carrega. Você só colhe. Você só colhe. Você não entendeu o que eu quero dizer nessa noite? Você só colhe as bênçãos. Você só colhe as bênçãos, o peso fica para trás, o fardo fica para trás. É a bênção que é colhida. Aleluias. Se coloca de pé. Oh glória, aleluia, Jesus. Domingo nós temos ceia. Domingo é ceia, sábado culto na irmã Fátima, no irmão Luiz, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus de poder e glória. Nessa noite que essa palavra possa falar comigo aqui no nome da igreja, posso falar com alguém que assistiu ou vai assistir, que nós não podemos ser mais fariseus e sim publicanos, que nós não podemos nos exaltar, mas que nós possamos nos humilhar na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença de Deus, porque Ele vai nos dar aquilo que é de direito nosso. Nessa noite, eu, como ministro do Evangelho, como pastor dessa casa, dessa igreja, eu abençoo cada vida aqui nessa noite. Cada vida que está em casa nos ouvindo e vai nos ouvir. Receba a tua bênção. Receba o teu amor, o amor de Deus no teu coração. Que Deus te tire deste sofrimento que você está vivendo. Que Deus te tire dessa depressão. Que Deus cure o coração do teu filho e da tua filha. Que Deus cure o teu marido. Que Deus resgate o teu marido e a tua esposa. Aleluia. Que Deus transforme a tua casa, a tua família. Aleluia. Que Deus traga no teu coração e na tua mente hoje que Ele pode todas as coisas. Ele age por você. Ele age a teu favor. Nessa noite eu oro abençoando cada vida, cada homem, cada mulher, cada adolescente, criança, jovem. Abençoa, Senhor, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos. Dizem amém. Deus abençoe. Vai em paz com a graça do nosso Senhor.